Shalom. O livro de Tiago, no capítulo 2, ele nos adverte para não fazermos, de hipótese nenhuma, acepção de pessoas. Ou seja, sem favoritismo. Isso mesmo. Esse Tiago, ele era o irmão de Jesus por parte de José. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 19, vai nos dizer isso. Mas ele, no início da carta, ele se identifica de uma forma bem humilde. Ele se identifica como servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, ele era um pastorzão, preocupado então com as suas ovelhas. Ele escreve as 12 tribos que estavam dispersas devido à perseguição contra a igreja do Senhor. Assim como hoje, em período de quarentena, muitos se dispersaram e estão em suas casas sendo alimentados pelos meios sociais. Devemos até ter cuidado com o que estamos ouvindo e com o que estamos assistindo, pois nem tudo irá nos edificar. Bom, naquela época, Tiago usou o meio convencional. Ele escreve uma carta para incentivar os fiéis a continuarem firmes na fé e não se esquecerem que todos fazem parte do corpo de Cristo. Tiago, no capítulo 2, no versículo 1, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim: Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. E no versículo 4, Tiago continua: Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em motivos para julgar o valor dos outros. Gostaria então de iniciar com uma pergunta. Presta atenção. Você sente alegria em saber que a igreja é formada de todos os tipos de pessoas? Formada pelos ricos, pelos pobres, casados, solteiros, jovens, velhos, surdos, ouvintes, cegos, pessoas com deficiência e pessoas aparentemente sadias, pessoas de peles escuras e pessoas de pele clara. Todos compartilham a mesma vida de Jesus. Paulo, ele cita em Efésios, no capítulo 2, no versículo 13 e 14, o seguinte: Mas, agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. O versículo 14, ele diz: Pois foi Cristo quem trouxe paz, tornando os judeus e os não-judeus um povo só, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E Paulo ainda escreve em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, o seguinte: Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um, por estarem unidos com Cristo Jesus. Toda vez que você divide a igreja, dando tratamento preferencial a algumas pessoas, você está dizendo que a comunhão que partilhamos em Jesus não inclui todos de uma forma geral. Bom, favoritismo não é simplesmente uma questão de preferências pessoais. Não. Tiago aqui, ele está nos dizendo que tal comportamento é pecado. No capítulo 2, versículo 8, Tiago ainda diz assim: Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas escrituras sagradas está escrito: Ame aos outros como a você ama a si mesmo, como você ama a si mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Versículo 10, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Essa advertência de Tiago contra o favoritismo
lembra as palavras de Jesus registradas em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, de que uma pessoa não pode servir a dois senhores. Tiago aqui, ele conclui no versículo 13, dizendo assim: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo. Que sejamos íntegros a Deus e a ninguém possamos dever coisa alguma, como diz as Escrituras, a não ser o amor. Pense nisso. É a palavra de Deus para você hoje. Eu sou Ronilson Lopes, pastor e psicólogo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Shalom.